Olha, em um único capítulo da Bíblia, a gente vê Jesus enfrentando uma armadilha que era para ser mortal. Ele redefine completamente o que significa ser livre e ainda faz uma declaração tão, mas tão chocante que as pessoas pegam pedras para tentar matá-lo. É muita coisa. Então, com base num estudo teológico bem aprofundado, a gente vai mergulhar nessa narrativa super densa e poderosa de João, o capítulo 8. E a pergunta que fica, que esse capítulo joga na nossa cara, é essa: o que é ser livre de verdade? A gente logo pensa em liberdade política, social, financeira, né? Mas a história aqui, ela vai muito, muito mais fundo. Vamos tentar entender juntos o que Jesus queria dizer com essa tal de verdadeira liberdade. Bom, a cena começa em Jerusalém. Tá rolando a festa dos tabernáculos. Uma agitação danada. O clima a gente sente que tá pesado. De repente, um grupo de líderes religiosos aparece arrastando uma mulher pro meio de todo mundo. O motivo? Ela foi pega em adultério. E para eles, ela não era uma pessoa, sabe? Era só uma isca. A isca perfeita para pegar Jesus numa armadilha. E a armadilha era genial. Na sua crueldade, claro. Não tinha saída fácil. Pensa só. Se ele perdoasse a mulher, estaria indo contra a lei de Moisés. Aí pronto, perdia toda a credibilidade com o povo. Mas, se ele condenasse a mulher ao apedrejamento, ele estaria passando por cima da autoridade de Roma, que era a única que podia dar pena de morte. Ou seja, publicamente, ele estava num beco sem saída. Só que Jesus, ele não entra no jogo deles. Com uma calma que deve ter deixado todo mundo maluco, ele só se abaixa e começa a escrever no chão. Imagina o silêncio que ficou. Devia ser ensurdecedor. Aí, ele levanta e solta a frase que desmonta tudo. Ele não julga a mulher. Ele vira o jogo e força os acusadores a se julgarem. A hipocrisia de todo mundo ali foi exposta, com uma frase só. O efeito foi, nossa, devastador para eles. Um por um, eles foram largando as pedras e saindo. Começando pelos mais velhos, né, que talvez tivessem mais coisas para lembrar. No fim, só sobram os dois, Jesus e a mulher. E no lugar da condenação, o que ele oferece? Dignidade. Um recomeço. É o primeiro grande choque do capítulo. A compaixão de Cristo batendo de frente com a dureza da religião. E logo depois desse momento tão pessoal, Jesus se vira para a multidão que ainda estava ali no templo. E é aí que ele faz uma das suas declarações mais ousadas. A conversa sai do particular e vai para o universal. É aqui que Jesus solta uma daquelas afirmações "eu sou", que são, uau, super impactantes. Presta atenção. Ele não diz que mostra a luz, ele afirma que é a própria luz. Isso é uma declaração de identidade radical. E para a gente entender o tamanho da bomba que foi essa frase, a gente precisa ver o contexto, onde e quando ele disse isso. Quem estava ouvindo naquela hora pegou a referência na hora. Pensa na cena. Durante a festa dos tabernáculos, eles acendiam uns candelabros enormes que iluminavam tudo, lembrando da coluna de fogo que guiou Israel lá no deserto. Então, quando Jesus se levanta e diz, "Eu sou a luz do mundo", ele estava basicamente dizendo, aquela presença de Deus que guiou vocês, sou eu. Agora, o foco da conversa muda. O tema passa a ser liberdade. E o mais interessante é para quem Jesus está falando. É para um grupo de pessoas que, o texto diz, tinham crido nele. Mas essa fé estava prestes a passar por um teste de fogo. Essa frase é famosíssima, né? Uma das mais citadas da Bíblia e muitas vezes totalmente fora de contexto. A promessa parece simples, a verdade vai libertar, mas a reação de quem ouviu na hora mostra que eles não gostaram nem um pouco. A questão é, que verdade é essa e que liberdade é essa de que ele está falando? A reação deles foi de ofensa pura. Como assim libertar? Nós somos descendentes de Abraão, a gente nunca foi escravo de ninguém. Para eles, ser filho de Abraão era o selo de garantia de liberdade, de favor de Deus. O pensamento deles era político, nacional. Mas Jesus, ele vira esse conceito de ponta cabeça. Ele está falando de uma escravidão muito mais profunda, uma que ninguém escapa, a escravidão ao pecado. E aqui está o pulo do gato. O ponto central é esse. Alguém pode parecer totalmente livre por fora, mas, por dentro, está acorrentado. A liberdade de verdade, para Jesus, não tem a ver com política ou nacionalidade. É uma libertação de dentro para fora, do poder do pecado. E isso, segundo ele, só o Filho pode fazer. E é nesse ponto que a conversa pega fogo de vez. O que era um debate teológico vira um confronto direto, cara a cara, sobre quem Jesus realmente é. E o clímax é impressionante. A linguagem de Jesus aqui fica
pesadíssima. Ele basicamente fala: vocês batem no peito dizendo que são filhos de Abraão, mas as atitudes de vocês, esse ódio, essa mentira, isso revela que o pai de vocês, na verdade, é outro, é o diabo. Gente, para a cultura da época, não existia ofensa maior, era uma acusação que ia na alma. E aí, depois de ser acusado de estar possuído por um demônio, Jesus responde com a frase que acaba com a discussão e basicamente sela o destino dele. Repara bem, ele não diz antes de Abraão nascer eu já existia. Ele diz antes que Abraão existisse, eu sou. A escolha das palavras é de propósito, é clara, é a afirmação mais direta da divindade dele até aquele momento. E para não sobrar nenhuma dúvida mesmo, a expressão eu sou é uma citação direta, é o nome que o próprio Deus revela para Moisés lá na sarça ardente, no livro do Êxodo. Então, ao usar esse nome para si mesmo, Jesus estava se colocando no mesmo patamar de Deus, de um jeito que era impossível não entender. A reação da multidão tira qualquer dúvida de que eles entenderam o recado. Eles entenderam perfeitamente. A pena para blasfêmia pela lei deles era morrer apedrejado. Então, quando eles pegam as pedras, eles estão confirmando: ok, a gente ouviu você se declarar Deus. E a ironia é que, ao tentarem matá-lo, eles só provavam o que Jesus tinha acabado de dizer sobre a natureza deles. Ufa! Que jornada, hein? Esse capítulo 8 é intenso demais. A gente sai de um ato de pura compaixão e chega numa declaração de divindade que quase termina em morte. Então tá, o que a gente tira disso tudo? Vamos resumir aqui as lições principais que nosso material de estudo aponta. E essas lições, elas estão todas conectadas, sabe? Uma coisa leva a outra. Primeiro, é preciso admitir que se está no escuro para poder procurar a luz de Cristo. E essa luz, o que ela faz? Ela mostra que a nossa maior prisão é interna, o que nos faz buscar a verdadeira liberdade do pecado. Essa liberdade, então, gera uma fé de verdade que se baseia em obedecer à verdade e não só em seguir tradição. E, por fim, nada disso funciona sem um coração aberto, disposto a ouvir, para não cair na mesma cilada daquelas pessoas que viram a verdade na sua frente e a rejeitaram. No final das contas, o capítulo 8 de João coloca todo mundo diante de uma escolha bem clara. É luz ou são trevas? É a verdade que liberta ou a mentira que escraviza? Essa história não é só sobre algo que aconteceu há 2000 anos. Ela faz uma pergunta direta pra gente, hoje. De que lado dessa linha cada um de nós está? E é com essa reflexão que a gente fica.